Brasileiro é preso por cobrar aluguel de inquilinos, mesmo após vender apartamento em Massachusetts. Ex-militar brasileiro foragido da justiça e preso pelo ICE assume em corte que mentiu no processo migratório. A ICE lança campanha para incentivar indocumentados a deixarem os Estados Unidos antes de serem presos. Na Flórida, a cidadã ajuda imigrantes indocumentados que estão com medo de sair de casa por ameaça de deportação. A gente mostra os detalhes do mais novo caso de xenofobia contra uma brasileira aqui no país, desta vez na Califórnia. O Américas no Ar conversou com a brasileira, que disse ainda estar muito abalada com toda a situação. O vídeo gravado por ela viralizou nas redes sociais e acumulou mais de 2 milhões de visualizações. Boa noite. Um brasileiro foi preso no estado de Massachusetts, acusado de um esquema de fraude de aluguel. O caso foi descoberto depois que vítimas foram à polícia reclamar de uma ordem de despejo. Foi quando descobriram que elas pagavam aluguel para esse brasileiro, que nem mesmo era o proprietário desse imóvel. O caso chocou a polícia de Milford pela cara de pau do brasileiro. É que Rui Vieira da Costa, de 53 anos, era proprietário de um apartamento na Union Square, mas em junho do ano passado vendeu o imóvel. E mesmo assim, seguiu cobrando o aluguel dos inquilinos, que não faziam ideia de que ele nem era mais o proprietário do local. As vítimas só descobriram a fraude quando receberam uma ordem de despejo. Então foram à polícia alegando que isso não seria possível, pois nunca atrasaram o pagamento do aluguel, no valor de $1.800 por mês. Foi aí que uma investigação concluiu que o brasileiro estava há meses se passando como proprietário, mesmo depois de ter vendido o imóvel. E como os atuais donos da propriedade não estavam recebendo nada, entraram com uma ordem de despejo contra os inquilinos. E mais, ao ser descoberto, Rui, o brasileiro, ameaçou incendiar o apartamento e durante as primeiras audiências do caso ainda agrediu um oficial e fez ameaças ao advogado que defende as vítimas. A justiça ainda não determinou a pena que será cumprida pelo brasileiro, que já está preventivamente preso. E em Boston, Massachusetts, um ex-militar brasileiro que era foragido da justiça do nosso país e que foi preso pelo ICE se declarou culpado de 2 acusações de perjúrio. Ele mentiu sobre o passado criminoso no processo de imigração para poder ganhar o visto e assim entrar aqui nos Estados Unidos. O Antônio José de Abreu Vidal Filho, de 31 anos, foi preso pelo ICE em Malden em 2023, depois que o nome dele entrou para a lista da Interpol, a Polícia Internacional. O ex-militar fugiu do Brasil logo depois de ter sido julgado e condenado pela participação na chacina que ficou conhecida como o Massacre de Curió, em Fortaleza, e que resultou em 11 mortes em 2015. Agora, o Antônio José de Abreu vai enfrentar processo de deportação e será entregue à Justiça do nosso país para cumprir a sentença de 275 anos e 11 meses de prisão. O ICE, a Polícia de Imigração, lançou oficialmente a campanha de autodeportação, incentivando os indocumentados criminosos a deixarem o país de forma espontânea. Isso antes que eles sejam perseguidos e deportados pelos agentes de imigração. O vídeo da campanha foi gravado pela nova chefe do Departamento de Segurança Interna. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border. A gravação começa com a secretária Kristi Noem agradecendo o presidente Donald Trump por reforçar a segurança na fronteira e deportar milhares de indocumentados criminosos. Em seguida, ela dá o recado. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. A secretária do Departamento de Segurança Interna pede para os indocumentados criminosos deixarem o país. Caso contrário, serão caçados, presos, deportados e nunca mais vão poder entrar no país. Kristi afirma que chegou ao fim o período de fronteiras abertas, de entrada de drogas, de tráfico humano e de violência e crime. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. Ela diz que quem escolher deixar o país de forma espontânea talvez consiga o direito de voltar e viver o sonho americano, desde que siga as leis e entre de forma legal. Por fim, Kristi declara que a América dá as boas-vindas para aqueles que seguem as regras e afirma que a escolha é do imigrante.
The choice is yours. America welcomes those who respect our laws, because a strong nation is a safe nation. Já era aguardada essa proposta. Ela já faz parte do plano de deportação em massa do governo Donald Trump, vista a ofensiva diária do ICE, o alto número de prisões, né, e tudo mais que tem sido relatado nas redes sociais. E a ideia de tudo isso é fazer com que o imigrante documentado reflita sobre essas consequências, prisão, tempo de prisão numa penitenciária, dificuldades na hora da deportação, e ele possa, então, por si próprio, decidir evitar toda essa situação e se retirar voluntariamente do país, né, se autodeportar para evitar todo este sofrimento. Claro que dizer que um dia ele poderá retornar ao país, isso é algo muito difícil de acontecer, até porque todo esse histórico ficará registrado e certamente na hora de uma nova admissão oficial consular ele irá levar isso em conta e certamente ele terá o visto negado. Depois do intervalo, tem os detalhes da visita de um senador norte-americano ao Brasil e o encontro com o vice-presidente do nosso país. E a gente mostra os protestos contra o governo que tomaram os Estados Unidos ontem, no dia do presidente. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. O senador norte-americano Steve Daines, do Partido Republicano, visitou o Brasil e se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A reunião aconteceu em meio à tensão do governo brasileiro com os Estados Unidos sobre a imposição de tarifas recíprocas. Esse encontro foi no Palácio do Planalto e foi considerado extremamente cordial e político por ambas as partes. Os dois líderes conversaram sobre os 200 anos de cooperação e a amizade do Brasil com os Estados Unidos também. Na saída, eles foram questionados sobre essas taxações de Trump que podem afetar o aço, o alumínio e o etanol brasileiro. Ambos responderam que os países compartilham crenças e objetivos comuns e que os dois lados vão trabalhar para manter as relações bilaterais fortes. Por fim, Alckmin contou que Steve Daines levou ao Brasil pessoalmente um abraço. A recepção muito afetiva, calorosa, elogiou muito o pão de queijo, café brasileiro, destacou o abraço que ele trouxe, um abraço do presidente Trump, do vice-presidente Vance, do ministro de Estado Marco Rubio, e foi muito boa a conversa, foi muito positiva. No Oriente Médio, apesar da tensão, segue ativo o frágil acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel. O grupo terrorista divulgou os nomes dos reféns que serão os próximos a serem libertados. Matias Brotero tem os detalhes. O governo israelense confirmou que os terroristas do Hamas vão entregar 4 corpos de reféns na quinta-feira e 6 sequestrados vivos no sábado. A expectativa é de que outros 4 corpos sejam trazidos a Israel na semana que vem. De acordo com o Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, os nomes dos sequestrados que devem ser libertados no sábado são Elia Cohen, de 27 anos, Omer Shem Tov, de 22 anos, Omer Venkert, de 23, Tal Shoam, de 40 anos, Hisham Al-Sayed, de 36 e Avera Mengitso, de 39 anos. Os últimos 2 foram sequestrados pelo Hamas há pelo menos uma década. O Hamas informou que 3 corpos que serão transportados a Israel nesta quinta são da família Bibas. No dia do ataque terrorista, Yarden Bibas, a mulher Shiri e os 2 filhos pequenos, Kfir e Ariel, estavam no kibbutz Niroz quando foram sequestrados. O pai foi libertado no dia 1º de fevereiro. Por meio de um comunicado, os parentes informaram que até que haja confirmação definitiva, eles continuarão lutando. Matias Brotero para o Américas no Ar.
A seguir, o homem que matou o caminhoneiro brasileiro em Estrada da Virgínia é preso. E a gente mostra a história de uma cidadã americana que tem ajudado imigrantes indocumentados que estão com medo de sair de casa por ameaças de deportação. Suspeito de matar um caminhoneiro brasileiro após uma discussão de trânsito em uma estrada da Virgínia foi preso. Ele foi encontrado no estado da Flórida e agora vai responder pelo assassinato brutal. A polícia não revelou a imagem do detido. Disse apenas que se trata de um norte-americano chamado Tony Ray Williams, de 55 anos. Ele foi encontrado e preso em Fort Pierce, na Flórida. Segundo as autoridades, foi ele o autor dos disparos contra o brasileiro Silvio Sobrinho, de 58 anos, que dirigia um caminhão cegonha nesta rodovia, a I-295, na Virgínia. Investigações descobriram que o brasileiro foi perseguido após uma discussão de trânsito por outro motorista armado. Essa testemunha ajudou a polícia a entender o crime. And all of a sudden, the tractor trailer that's in the center lane started moving left toward the car hauler. Segundo ela, o caminhoneiro que cometeu o crime fez uma manobra arriscada para ficar lado a lado com o brasileiro. Então ela ouviu um barulho que pensou ser de pneu furando, mas eram tiros. Após ser baleado, o brasileiro perdeu a direção do veículo, bateu contra um muro de proteção e morreu no local. Na Flórida, moradores resolveram ajudar os imigrantes indocumentados que são trabalhadores e que têm medo de sair de casa. Eles se oferecem para fazer as compras da semana ou qualquer outra necessidade diária dessas famílias para que eles não saiam na rua e não corram o risco de serem presos pelos agentes de imigração. Essas ações vêm ganhando cada vez mais força aqui no país e voluntários e ONGs estão trabalhando juntos. A Carla Marinho conta pra gente a história de uma cidadã norte-americana que realiza essa ação de solidariedade. Esta é Aidalina Plaza, uma moradora de Orlando que resolveu agir para ajudar os indocumentados de diferentes nacionalidades, como brasileiros que vivem na região e estão com medo do ICE. Muitas pessoas têm medo de sair de casa. As lojas estão vazias, muitas famílias estão sem comida porque estão com medo de tudo o que está acontecendo envolvendo a imigração, comentou Aidalina. Nas redes sociais, ela se oferece para fazer as compras da Semana dos Imigrantes e todo dia recebe dezenas de pedidos. Ações de solidariedade como essa estão se tornando comuns nos Estados Unidos. São pessoas que não concordam com a atual política de imigração e querem ajudar as famílias que não possuem documentos. Várias ONGs pró-imigrantes também estão realizando trabalhos similares. A Fundação Hope and Justice, por exemplo, fez um mutirão de atendimento para a emissão de documentos que garantem a guarda temporária de menores de idade em caso de deportação dos pais. Nós já tivemos palestra com o advogado de imigração, Dr. Luciano. Fizemos um mutirão esse final de semana sobre o documento que se chama Guardianship, que é um documento essencial para proteger as crianças em caso de incapacidade de seus pais. Fora isso, nós estamos com um fluxo, de atendimento muito grande devido às pessoas quererem mais informações dos seus direitos, em situações que levam a algumas terapias, acompanhamento psicológico que a Hope proporciona a todas as pessoas que a procuram. Na semana passada, o governador Ron DeSantis sancionou novas leis que endurecem as regras anti-imigração. Entre as medidas está a que criminaliza quem entra de forma ilegal no país e que autoriza policiais locais a prender e deportar até mesmo aqueles em situação indefinida, ou seja, ainda em processo para residência permanente no país. A orientação no momento é para que todos os residentes legais nos Estados Unidos, ou quem tem green card, ou quem tem um visto de trabalho, ou que esteja algum processo em andamento, que andem com uma cópia, repito, cópia desse processo. Então, se você tem um green card, por exemplo, você anda com uma cópia do green card, se você tem um processo que está em trâmite ainda, está em análise, você está aguardando essa análise, você anda com uma cópia desse processo também. Para os imigrantes que estão com uma ordem de deportação já expedida, tá? É uma questão, provavelmente uma questão de tempo para que essa ordem seja
efetivamente executada, tá? Então, é importante que esse imigrante, ele pense bem em fazer, tomar todas as medidas necessárias antes que ocorra uma detenção, por exemplo, para que ele possa organizar sua vida aqui, com questões de filhos, por exemplo, guarda dos filhos, questões relativas a bens, carro, casa, alguma coisa também nesse sentido. O assunto agora é saúde. Os Estados Unidos estão enfrentando um surto crescente de sarampo em diferentes estados aqui do país. O Texas é a região com o maior número de casos. São 48 contaminações só no estado. As autoridades alertaram que os casos estão crescendo e preocupando médicos, hospitais e centros de saúde do país. Já são 48 doentes, com 13 internações só no Texas, que é considerado o estado com maior número de contaminações. Outras regiões também estão vendo um aumento no número de casos. Novo México, Alasca, Geórgia, Nova York e Rhode Island são alguns exemplos. Os departamentos de saúde de cada região estão pedindo para a população tomar precauções e evitar áreas fechadas com aglomeração. O sarampo é conhecido como a doença infecciosa mais contagiosa que existe. Os sintomas, que começam até 14 dias depois do contágio, são febre, tosse, nariz escorrendo, olhos vermelhos, manchas e pipocas pelo corpo. Em alguns casos mais graves, podem levar à internação e até à morte. As autoridades voltaram a destacar que o baixo índice de vacinação é o motivo do sarampo estar provocando surtos nos Estados Unidos. Na década de 60, quando não existia a vacina, até 500 pessoas, a maioria crianças, morriam por ano por causa do sarampo. Depois do intervalo, autoridades do Canadá investigam um capotamento de avião que saiu dos Estados Unidos rumo a Toronto. E a gente te mostra os detalhes de mais um caso de xenofobia contra uma brasileira aqui no país, dessa vez na Califórnia. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Agências já investigam o acidente com um avião que capotou ao pousar em Toronto ontem e apontam alguns possíveis motivos para o que aconteceu. Uma das especulações é a neve pesada que cobria a pista. Hoje começaram a ser divulgadas imagens impressionantes que nos ajudam a entender melhor esse acidente. 24 horas após o acidente, a aeronave seguia na pista do Toronto Pearson de cabeça para baixo e coberta de neve. The cause of the crash is still under investigation and being led by the Transportation Safety Board. O acidente é investigado pelo Conselho de Segurança de Transportes do Canadá e ainda pode levar um bom tempo até que se explique o que levou a aeronave a tombar na pista. Essa imagem mostra o avião chegando para pousar em Toronto no domingo. Ele toca a pista, pega fogo e capota. Essa outra gravação mostra os passageiros sendo retirados da aeronave que estava de cabeça para baixo, enquanto os bombeiros continham as chamas para evitar uma explosão. De dentro da aeronave, um passageiro gravou o momento em que uma comissária auxilia na evacuação emergencial. Holy Oh my John estava dentro do voo que saiu de Minneapolis rumo ao Canadá. Ele conta que ventava e nevava muito na hora do pouso. E lembra que logo que o avião tocou a pista, surgiu fogo e a aeronave foi escorregando até virar por completo. ended up, there was like a big fireball out this left side of the plane. And when we got finished, it was I was upside down. A presidente do aeroporto agradeceu a ação rápida das equipes que auxiliaram na saída ordenada dos passageiros. Airport emergency workers mounted a textbook response, reaching the site within minutes and quickly evacuating the passengers. Todas as 80 pessoas a bordo sobreviveram e 18 precisaram de atendimento médico por ferimentos leves. Everything that could go wrong went wrong, yet still 80 people survived the accident. Equipes de resgate continuam procurando por desaparecidos nas tempestades e inundações que atingiram o sudeste e meio Atlântico dos Estados Unidos. Muitas áreas ainda estão completamente alagadas, com o nível dos rios subindo e dificultando o acesso dos socorristas.
Pelo menos 14 mortes já foram confirmadas, incluindo de uma criança. Para piorar, os meteorologistas estão alertando que uma nova tempestade de inverno com nevasca vai atingir os estados que enfrentaram essas inundações severas. Esse mau tempo pode quebrar mais de 270 recordes de frio a partir desta madrugada. É uma corrida contra o tempo. Kentucky, Ohio e partes do meio Atlântico ainda registram inundações recordes e devem enfrentar a partir desta noite queda de temperatura brusca e frio intenso. We are still in the midst of this emergency response with a snowstorm coming. A ideia é conseguir resgatar todas as pessoas isoladas pelas inundações antes que essa explosão ártica com neve e frio recorde atinja o centro e sul do país. Kentucky, Tennessee, Virgínia, Virgínia Ocidental, as áreas que foram mais atingidas pelas enchentes podem ter temperaturas recordes baixas nos próximos dias, disse o meteorologista Derek Van Dam. As autoridades estão preocupadas com a combinação perigosa de enchentes, frio, temperaturas recordes que podem chegar a menos de 50 graus. Não queremos perder ninguém para temperaturas congelantes, depois do que passamos basicamente com resgates aquáticos e agora no meio de uma tempestade de neve, desabafou o governador do Kentucky, Andy Beshear. No final de semana, a região registrou uma tempestade poderosa que não era vista desde 1984. Choveu o suficiente para um mês inteiro e deixou debaixo d'água boa parte de Kentucky. Mais de 1.000 pessoas já foram resgatadas, mas as buscas continuam. Tennessee, Geórgia, Virgínia Ocidental também enfrentam enchentes históricas e estão na mira dessa nova tempestade que está se aproximando. Ao todo, 25 estados de Montana, passando pelo Texas até Delaware, estão sob alerta desse mau tempo rigoroso de inverno que promete quebrar mais de 270 recordes de frio. E aproveitando que a gente está falando do tempo, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver o clima amanhã em boa parte do país, com essa frente fria chegando. Olha, Boston, a gente tem sol forte, com mínima de 10 graus, máxima de 30. Norfolk tem neve, viu? Mínima de 26, máxima de 32. Neve também em Charlotte. Atlanta, a gente já tem chuva ao longo do dia. Na Flórida, a gente tem tempestade em Jacksonville. Tampa tem pancadas de chuva ao longo do dia. E Miami, tempo encoberto. New Orleans, tempestade com mínima de 30 graus, Evelyn. O tempo fica um pouco mais estável na faixa de Houston até San Antonio, em Brownsville, até o sol aparece um pouquinho, mas bem tímido. Em El Paso, mínima fica em 35, apesar do dia ensolarado na previsão. Mesma coisa em Albuquerque, mas por lá a mínima ainda mais baixa, de 30 graus Fahrenheit. Em Phoenix e em Los Angeles, previsão é de sol entre nuvens. Mesma situação continua em Las Vegas e em São Francisco, o sol nem aparece. A máxima fica em 60 e a mínima variando bastante, olha, até 43 graus. E aconteceu de novo. Uma brasileira foi vítima de um ataque de ódio provocado por xenofobia aqui nos Estados Unidos. Dessa vez, tudo rolou na Califórnia e a vítima gravou o momento exato em que o agressor chegou até ela, questionando a sua nacionalidade e a ameaçando. A reportagem é da Eloá Urazen. Durante o primeiro mandato de Donald Trump nos Estados Unidos, o FBI registrou um aumento de 4,6% nos crimes de ódio contra imigrantes no país. Ainda é cedo para saber se a história vai se repetir com a volta do republicano à Casa Branca, mas casos de xenofobia já estão ganhando a atenção da mídia. O mais recente incidente contra estrangeiros teve como vítima justamente uma brasileira. What country are you from? What country are you from? Essas imagens foram gravadas por uma jovem brasileira que não quis se identificar. Segundo ela, este homem a abordou depois que ela estacionou seu carro na frente da casa onde mora. Ela ameaçou chamar a polícia, já que o rapaz estava aparentemente dirigindo embriagado, e foi aí que ele se alterou e passou a intimidar a vítima. O Américas no Ar conversou com a brasileira, que disse ainda estar muito abalada com toda a situação. O vídeo gravado por ela viralizou nas redes sociais e acumulou mais de 2 milhões de visualizações. A vítima já registrou o boletim de ocorrência e o agressor foi identificado. Ela afirma que não esperava que seu caso ganhasse tamanha repercussão e que ainda está tentando entender a melhor forma de seguir adiante. Vivemos momentos de ânimos anti-imigrante aqui na América, em que indivíduos, cidadãos privados, se acham no direito de questionar a situação imigratória das pessoas. O que é que tem a ver uma vaga de estacionamento com a situação imigratória da motorista?
Ao ver esse vídeo rapidamente, é possível detectar várias ilegalidades. A primeira sendo o assault em inglês, né? Que é diferente do assalto em português. O assalto é a iminência, o medo, né? O receio de uma agressão iminente. A segunda ilegalidade é a invasão de propriedade privada. Carro, veículo é propriedade privada e esse rapaz invadiu o veículo da motorista. E terceiro, dependendo de como for enquadrado pela promotoria, pode ser considerado então um crime de xenofobia. Se assim for considerado pela promotoria, então essa vítima, essa motorista, pode se beneficiar de um processo de imigração chamado Visa U, U-Visa. Mas lembrando que tem que colaborar com a investigação e o processo criminal até o final. Eu espero que essa vítima tenha denunciado o crime para a polícia. O Jornal Américas no Ar termina agora. Tá chegando mais um capítulo de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.